você, por favor. Senhor nosso Deus, Pai querido, maravilhoso e santo, obrigado, Senhor, por esta semana que passou. Agradecemos a Ti, Senhor, também por este sábado do Senhor, que agora, Senhor, que vamos abrir a Tua palavra, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente para que nós possamos entender e que o Teu servo Lucas possa passar a Tua palavra, o que o Senhor tem para nos ensinar também, e que use, Senhor, o Lucas e abençoe a vida dele grandemente. Abençoe a cada um de nós aqui, é que eu te peço por Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, semana passada nós estivemos aí já nesse início do capítulo 11, considerando aqui já as nossas fotos 3x4, né, quase que um retrato falado dessas pessoas aí. Então, algumas delas são desenhos, outras inclusive acabam sendo quase que, por exemplo, tem uma ali, tem algumas que são partes de estátuas ou é, representações em moedas, sabe? Então são algumas são ilustrações, obviamente, e até porque basicamente se trata de pessoas que viveram há mais de 2.300 anos. Então, nós não vamos ter uma imagem perfeita dessas pessoas aí. Acho que está aparecendo aí para todos, né? A, aquilo que nós já havíamos começado a ver até a semana passada. Basicamente, todas essas imagens dessas pessoas aí nós já vimos então semana passada. E agora, lembrando que o capítulo 11, eu havia dito semana passada que ele é mais comprido, ele é mais detalhado. Alguns que se aventuram a estudá-lo acabam se deparando com teorias ou acabam formulando teorias especulativas, né? Enquanto pelo fato dele também ser bastante volumoso em termos de informação, isso acaba passando uma impressão à primeira vista que não é um capítulo objetivo e pela quantidade de aspectos que ele apresenta, né? Então, só ele sozinho você tem aí basicamente ah, umas 3 páginas, vamos colocar assim, 3 páginas dele sozinho na Bíblia. Então, isso às vezes pode causar uma certa indisposição da parte das pessoas no sentido de iniciar e continuar o estudo dele até o final. Então, existem várias situações que acabam desmotivando as pessoas de estudarem esse capítulo especificamente. Mas lembrando que o que nós já consideramos anteriormente, o capítulo 11, ele não é diferente dos capítulos anteriores, principalmente o capítulo 2. Ele considera a mesma estrutura, a mesma progressão de eventos. A única diferença é que ele apresenta mais detalhes, portanto. E desde esses universos iniciais que tratam, portanto, desses reinos como a Média Pérsia e a Grécia, então nós agora estamos em um momento crucial da história no passado, ou seja, aí mais de 2.300 anos, portanto. E agora nós temos basicamente essa sucessão e essas controvérsias entre dois reis, o do sul e o do norte. Lembrando que
o que foi considerado semana passada. Alexandre teve 4 sucessores, e esses 4 sucessores não eram seus filhos, eram seus generais que se encarregaram de caçar o CPF de toda a família, todo possível sucessor de Alexandre, desde a sua mãe até o seu filho mais novo. E eles acabaram até fazendo algo muito estranho, no mínimo, né? De apresentar ali, durante algum tempo, o filho de Alexandre como se ele estivesse reinando e eles continuavam ali como se fossem ainda generais, só que na verdade eles eram os governantes. Então, basicamente, eles mantiveram o filho morto, como se ele estivesse ali no palácio, ainda vivo, mas ele já estava morto. Eles o mantiveram nessa posição, escondido, né, não permitindo que ninguém tivesse qualquer contato pessoal com ele. Então, esse tipo de atitude, ela acaba demonstrando o tipo de pessoa que eles eram. Então, essas situações elas predominaram durante alguns séculos, né? Caracterizaram aí a forma dos gregos lidar com as situações. No verso 5, nós já começamos a ter um foco mais para o rei do sul, já que Cassandro e Lisímaco também foram mortos pelos seus companheiros, né? Então, eles não poderiam imaginar que eles poderiam ser uma exceção dentre os outros que eles haviam contra os quais eles haviam conspirado, né? Então você faz parte de uma, vamos supor que você faz parte de um grupo que conspira contra uma outra pessoa. Você teria segurança de que você não acabaria sendo uma das vítimas, é, ou você conseguiria confiar nos demais integrantes do seu grupo que idealiza e executa planos de conspiração com outras pessoas? Então é basicamente a mesma coisa de quando uma pessoa, eu acredito que eu devo ter usado esse exemplo semana passada, quando uma pessoa vem fazer alguma fofoca de uma pessoa e vem falar dessa pessoa para você. Você teria segurança de que essa pessoa ela não fala de você também para outras pessoas? É difícil, porque a partir do momento que uma pessoa tem disposição para comentar algo particular de outra pessoa e ao mesmo tempo ferindo a confiança, ferindo a ética, ferindo os princípios da moral, ao expor uma pessoa a público, então você não consegue confiar completamente, né? Agora imagina quando se trata de um caso de conspiração no sentido de matar uma pessoa. Então não teria como ter uma confiança completa, né? Teria sempre aquele pé atrás, ficaria planejando como se proteger dos outros, não, né? Então a relação entre esses generais com certeza não tinha os elementos necessários de confiança, confiança recíproca, né? E as gerações vão passando, né? Então, deste versículo, ou seja, o verso 5 em diante, e também grande parte do capítulo, a profecia foca então os 2 reinos que surgiram do Império de Alexandre, com os quais os judeus, como o povo de Deus, tiveram muito a ver. Esses reinos foram a Síria, governada pelos Seleucidas, que é um termo derivado de Seleuco, tá? Um dos generais ali, né? E o Egito, comandado pelos Ptolomeus.
Assim como Seleucidas, Ptolomeus é um termo que designa então a população governada por Ptolomeu e a sua dinastia. Então, a partir do ponto de vista geográfico da Palestina, você tem ali a Palestina. O primeiro, ou seja, o Seleucidas, ficava ao norte e o último ao sul. Ah, o interessante é que a tradução grega original, ou seja, a Septuaginta, que chamam, né? Ela chama não o rei do sul, mas rei do Egito. Essa parte aqui, no início do verso 5. E apontando então o Egito como o reino do sul. Então, ao mesmo tempo, pode-se demonstrar aqui partindo também de uma outra fonte histórica, apenas para como demonstração similar, que seria uma das inscrições mais conhecidas do sul da Arábia, que se refere a uma guerra entre a Pérsia e o Egito, e chama os respectivos reis de Senhor do Norte e Senhor do Sul. Então, o Senhor do Norte, a Pérsia, e o Senhor do Sul, o Egito. No momento da história ao qual se refere esse versículo, o rei do Egito é Ptolomeu I, o general de Alexandre, que o sucedeu diretamente. Ele também era chamado de Ptolomeu Lago, né? Um dos melhores generais de Alexandre, que estabeleceu a monarquia helenística que mais perdurou. Então, a rainha chamada Cleópatra, lembrando que existiu mais de uma Cleópatra na história, tá bom? Mas em nosso estudo nós vamos considerar apenas uma delas. Tá? Ela descende de Ptolomeu. E ainda no verso 5 nós podemos enxergar uma relação entre Ptolomeu e Seleuco, que era chamado Nicator, que era outro general de Alexandre, que se torna governador da maior parte asiática do império. Então, diferentemente do Reino do Sul, o Reino do Norte ele absorveu então a parte desde as regiões ali da Macedônia até a Índia. A referência a Seleuco aqui como um dos príncipes de Ptolomeu, é interessante isso, né? Provavelmente deve ser entendida, então, pelo fato de que Seleuco ele é expulso da Babilônia, ali por volta de 316 a.C. E é interessante porque ele havia dominado a Babilônia em 321. Mas ele é expulso da Babilônia por Antígono. Esse é um nome aí. Eu sempre costumo brincar que esses capítulos de Daniel, eles sempre apresentam tantos nomes, né? Então, quem algum dia tiver filhos, né? Tem aí no livro de Daniel ótimas sugestões aí para nomes. Não sei se vai ficar bom, mas nomes peculiares, né? É o que não falta aí no livro de Daniel, né? Inclusive, atualmente o pessoal está tão criativo, né? Então poderiam sim, talvez até estejam se inspirando aí no livro de Daniel para colocar nome nos filhos. Então, voltando aqui à história, Seleuco, então, ele se coloca sob o comando de Ptolomeu, né, o seu colega de profissão aí, desde que ele é expulso da Babilônia por Antígono, com a finalidade de ajudar a derrotar ali o filho de Antígono chamado Demétrio. Isso acontece no ano 312, então veja que
o, a- em poucas frases do capítulo, vão se passando anos a fio. E depois dessa vitória, Seleuco conseguiu, portanto, reconquistar seus territórios lá na Mesopotâmia, né, de onde ele havia sido expulso. Ainda no verso 5 aparece uma expressão que é mais forte do que ele, né? Ou seja, ainda se referindo a Seleuco, que num momento poderia ser considerado ainda um dos príncipes de Ptolomeu, mas ele se tornou mais forte que o rei egípcio. Isso começou a, a fazer com que acontecessem eventos interessantes, né? Lembrando que a traição, a conspiração são fatos que sempre aconteciam, eram sempre corriqueiros entre esses reis aí. Então, Seleuco, sendo considerado príncipe de Ptolomeu por algum tempo, ele acaba se tornando mais forte do que ele. Seleuco morreu em 281 a.C., então passa mais algum tempo, né? Lembrando que o reino dele se estende desde o Helesponto, ali na região da Grécia macedônica, até o norte da Índia. Um historiador antigo chamado Arriano, que era o principal historiador desse período, inclusive, chegou a declarar que Seleuco foi o maior rei dentre aqueles que sucederam Alexandre, tinha mais mentalidade real e governou sobre a maior parte do território, a maior parte do império que havia sido ali, aquele império original de Alexandre o Grande. Aí no verso 6, ao fim ou ao cabo de anos, né, lembrando que é interessante que às vezes em apenas uma frase o tempo passa aceleradamente, como se fosse aquele efeito lá da fita sendo adiantada, né, na imagem. Então a visão focaliza aqui uma crise que ocorreu 35 anos após a morte de Seleuco aqui. O que aconteceu então 35 anos depois? Inclusive vamos avançar aqui na imagem, nós vamos começar a ver novas fotos aqui, né? Houve então uma tentativa de aliança, né? E isso geralmente, vocês devem saber que na antiguidade, geralmente as alianças, né, eram feitas através de casamento. Salomão que o diga, porque ele sozinho tinha 1000 mulheres ao todo, né, entre esposas e concubinas. Então todas essas mulheres aí vieram para a vida dele com base em alianças com reinos. Então isso se estende desde basicamente esses tempos mais antigos. E continua, né? Então, para solidificar então uma tentativa de paz, um acordo de paz entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, depois de uma guerra longa e custosa aí, após esses 35 anos, né? Nós temos aqui agora nomes diferentes. Nós temos Antíoco II, chamado Antíoco Teós, e Teós é a palavra grega que pode ser traduzida por Deus ou por divino, né? Isso não significa que ele era um adorador de Deus, significa que ele havia se intitulado Deus. Então, também devem se lembrar que Nabucodonosor também se considerava um deus no seu tempo. Então esses reis pagãos eles tinham esse vício, né? Antíoco II Teose então era neto do general de Alexandre o Seleuco, tá? Então ele se casou com Berenice, né? Que era a filha
de Ptolomeu II Filadelfo. Ptolomeu II Filadelfo, apenas com um parênteses aqui nessa parte da história, foi aquele que organizou ali essa tradução grega da Bíblia hebraica chamada Septuaginta, que em algarismos grego-romanos, né, tem aquelas consoantes A, um L e duas letras X. É conhecida então a versão grega como se fosse a versão grega do Antigo Testamento, mas na verdade a versão grega da Bíblia hebraica. Então ele organizou 70 escribas que produziram essa tradução, por isso ela tem esse nome de Septuaginta, ou a versão dos 70. Tá? Então ela foi organizada por Ptolomeu II e não por Alexandre o Grande. Às vezes pode, dependendo de quem conta a história, até acaba contando. Eu já vi alguns pequenos artigos assim contando que a Septuaginta havia sido uma produção de Alexandre o Grande, né? Mas isso é uma imprecisão histórica, caso alguém já tenha ouvido dessa forma. Tá? Então, a versão dos 70 ou a Septuaginta, que inclusive era usada por Cristo e pelos discípulos também, né? Pelo fato de o grego ser como se fosse o inglês ali daquela região toda. Né? Então, apenas um parênteses aqui. Então, voltando aqui para a história, Antíoco II Teós, né, ele que se intitulou Deus, ele se casa com Berenice como uma demonstração de que havia paz, né? Não seria lógico que um rei guerreasse contra a nação da sua esposa. Tá? Até vocês podem imaginar, então, por que que havia paz entre o rei Salomão, lá, o filho de Davi, e todas as nações ao redor dele. Então não tem lógica, não é coerente eu atacar a casa ou a família da minha esposa, vamos dizer assim, né? Só que tem um problema aqui. É aqui que surge a primeira novela dessa história, podemos dizer assim, né? Berenice não é a primeira mulher da vida de Antíoco II, né? Ele não era assim o solteirão do pedaço, né? Ele já tinha uma esposa. Então, ele já era casado com uma mulher chamada Laodice. Né? Ele era, é, ele era casado então com Laodice. E quando ele casa com Berenice, quase que rima, inclusive. Quando ele casa com Berenice, a, ele depõe Laodice de sua posição prioritária no reino e exclui os filhos dela, da sucessão ao trono. Nossa, acho que essa talvez tenha sido a pior coisa que ele poderia ter feito na vida dele. Antes de continuar isso aqui, é, quando eu menciono o nome Laodice, talvez esse nome possa soar familiar para vocês, né? Porque no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, especificamente, nós temos uma cidade da Ásia Menor com um nome Laodiceia, né? Então esse vínculo entre o nome Laodice e Laodiceia não é acaso, né? Porque foi justamente o Antíoco II que reforma a cidade de Laodiceia e nomeia essa cidade, né, de Laodiceia. Vocês podem pesquisar aí depois. Antes do nome Laodiceia, essa cidade era chamada de Dióspolis, né?
Lembrando que polis, tá, é o mesmo que cidade, né? Dióspolis, né? Então, lembrem que a, a- era comum entre os gregos que houvessem aí as cidades-estado, né? Então, cada cidade era independente das outras, né? Não dependia de um estado, de um país para ter sua própria subsistência, né? É completamente diferente do nosso contexto aqui, né? É, nós estamos cada um numa cidade, só que essa cidade ela tem relações com o Estado e com a União, que é o país, né, o Brasil. Só que a cidade de Laodiceia, inclusive, isso fortalece lá a repreensão que ela recebe lá no Apocalipse, ela não depende de outras pessoas, outras cidades, né? E as cidades-estado gregas, elas todas tinham essa característica, né? As polis gregas. E elas só se uniram, passaram a se unir um pouco mais, então, para conquistar aí a sua autonomia como império, inclusive. Aí que começaram a se unir mais. Fora isso, prevalecia então essa mentalidade das cidades-estado. Então, Antíoco II ele renomeia Dióspolis para Laodiceia, né? A famosa aí cidade que inclusive representa o período profético que nós estamos vivendo então, do tempo do fim. A maior repreensão de todas elas lá. E aí nós vamos chegar ainda no livro do Apocalipse e relembrar, inclusive, essa história. E, obviamente, que, com certeza, quando ele fez isso, né, soou como uma declaração de amor, ou até mais do que isso, né? Transmitia uma impressão de estabilidade. Mas aí, quando ele se casa com Berenice, nossa, todo esse castelo que existia na cabeça de Laodice desmorona completamente, né? Então, vocês podem imaginar o que pode ter acontecido, né, após essa, essa exoneração, né? Ahn, Ao mesmo tempo, também Laodice não era só esposa, era irmã dele também, né? É, tanto ela quanto os filhos então foram depostos da linha sucessória. Quando você olha ali essas expressões que aparecem ali, ainda no verso 6, associadas ao rei do norte, ou seja, Antíoco II, e é, essas expressões, não conservará a força ou a sua força, ele não permanecerá, né? Antíoco, ele morreu repentinamente. Só que não foi por causas naturais, tá bom? Ele foi morto envenenado. Segundo a opinião popular, ele foi envenenado por Laodice, né? Laodice ou Laodiceia acabam sendo nomes sinônimos aí. Só que Laodiceia não se satisfez em matar apenas ele, obviamente, né? Então Laodice matou também Berenice, matou o filho que nasceu dessa união e também matou Ptolomeu II Filadelfo, o autor ali daquela iniciativa da tradução da Bíblia hebraica. Então, Berenice, junto com o seu filho, junto com o pai dela, Ptolomeu II, e inclusive, é, o, se não me engano, o próprio texto, né, por essa expressão ali, os que a trouxeram, ou seja, aquela possivelmente aquela caravana de pessoas, incluindo as damas de companhia egípcias de Berenice, também foram todos mortos junto com ela. Inclusive
o seu pai, né? Essa expressão aparece aí no verso 6, né? Dependendo da, dependendo da versão ou da tradução, pode, ao invés de, perdão, de seu e seu pai, pode aparecer seu originador, né? Então, Ptolomeu II. E, é, obviamente, Antíoco também não escapou, né? Então, basicamente aconteceu isso, né? Justamente por conta dessa aliança que havia acontecido. Tá bom? Então, é, essa é uma história digna de um filme, inclusive, tá? Aí quando você continua ali no verso 7, você tem ali, não no verso 7, lembrando que Daniel não apresenta nome nenhum aqui, ele é muito subjetivo, muito indireto. Mas no verso 7 aparece essa expressão de um renovo. Então você tem aqui, de acordo com o apoio da história que nós estamos tendo aqui, um novo indivíduo chamado Ptolomeu III, tá? Que é filho de Ptolomeu II e irmão de Berenice, né? Então ele não foi alvo, ou ele pelo menos não foi alcançado, né? Não foi localizado pela Laodice. Então ele sucede o pai em seu trono no ano 246 a.C. e invadiu a Síria como vingança pelo assassinato de sua irmã. E ele prevaleceu, inclusive, nessa. Ele obteve êxito nessa campanha contra aí, Seleuco II. Ele avança triunfantemente, terra adentro, pelo menos até a Mesopotâmia, né? Ele se vangloria disso, né? E estabelece um poderio marítimo do Egito no mar Mediterrâneo. E de acordo com o verso 8 ali, que aparecem os deuses, ah, é, aparece que ele recupera ali as suas riquezas, os seus deuses, né? Existe uma fonte histórica chamada de Decreto de Canopo, que é datada ali entre 239 e 238 a.C., lembrando que por ser antes de Cristo, então está na ordem decrescente. E apresenta o seguinte sobre Ptolomeu III: as imagens sagradas levadas do país pelos persas, tá? Lembrando, os persas não eram mais o Império Médio Persa, não era mais o império dominante, mas não significa que os persas tenham sido extintos. Então, as imagens levadas do país pelos persas, tendo o rei feito uma campanha estrangeira, recuperou-as ao Egito e restaurou aos templos o que tinha sido levado de cada um deles. Então, essa é uma fonte histórica que faz menção aí a essa campanha, essa guerra da invasão de Ptolomeu III, quando ele leva de volta ao Egito um imenso despojo. Então, provavelmente, além de recuperar aquilo que havia sido roubado, havia sido levado, ele pode também ter levado coisas a mais ali. Então, assim terminou basicamente essa parte, né, que pode ter cara de novela, ali do que resultou uma tentativa de aliança entre o norte e o sul através de casamento. Então, basicamente, aqui no verso 8 é a única menção, pelo menos até o verso 42 do capítulo 11, do verdadeiro nome do país do rei do sul. E isso estabelece, então, sem sombra de dúvidas, a identidade da nação, ou seja, o que era o Reino do Sul nesse contexto aqui. Então, a partir desse momento, você tem aí, ainda no verso 8,
ele deixará em paz, né? Ou ele permanecerá, que é basicamente a mesma coisa. Se você tem a Almeida Revista e Corrigida, ou essa foi a sua versão de leitura, pode ser que na sua versão apareça a expressão ele persistirá contra, né? Então, é uma possibilidade de tradução, né? A partir do hebraico. Embora essa seja uma tradução possível, né? O fato de Ptolomeu III ter morrido, ou seja, Ptolomeu III é aquele que vingou a morte de Berenice, né? O fato dele ter morrido em 222 a.C., e não 2 anos após Seleuco III, faz com que essa tradução aí do persistir contra não seja significativa, pelo menos. Mas, por outro lado, já que nos últimos anos Ptolomeu não se envolveu em nenhuma guerra de importância, então essa tradução de deixar em paz ela parece mais apropriada, né? Agora, no verso 9 aparece novamente a expressão Rei do Sul, não necessariamente vinculando ela com Egito. No texto hebraico dessa frase, Rei do Sul pode ser entendido como o sujeito da frase. Uma boa quantidade de versões bíblicas seguem essa mesma linha do hebraico. Então, a tradução entrará no reino do Rei do Sul, que aparece mais na Almeida Revista e Corrigida, ela parece preferível, ou parece ser a melhor escolha aqui nesse ponto, porque ela segue mais naturalmente a ordem das palavras hebraicas ali. Então, caso essa tradução, ou seja, a Almeida Revista e Corrigida, seja aceita, o versículo deve ser interpretado como uma referência ao fato de que, depois de Ptolomeu III ter voltado ao Egito, Seleuco restabelece a sua autoridade e marchou contra esse país, esperando retornar às suas riquezas e reaver seu prestígio. Até porque Ptolomeu III ele invadiu a Síria e recuperou os itens roubados, mas ele levou um espólio, um despojo, né? As riquezas herdadas da guerra. Só que Seleuco ele acabou tendo que voltar para a Síria, né? De mãos vazias, né? Em aproximadamente isso aí em 240 a.C. Então ele tentou fazer algo parecido com o que Ptolomeu III fez, só que ele não teve o mesmo sucesso. Então ele teve que voltar para a Síria, se contentando pelo fato de ainda estar vivo, inclusive. No verso 10, nós temos aí a menção aos seus filhos, né? Então, os dois filhos de Seleuco, que inclusive aparecem aí na imagem para vocês, que seria o Seleuco III, que inclusive foi assassinado depois de um curto reinado, e Antíoco III Grande, que é dele então que a linha sucessória tem continuidade. Tá? Então lembrem-se que entre esses reinos aí sempre haviam conspirações, tramas e tentativas de puxar o tapete do outro. Isso não é coisa somente do ambiente das empresas da atualidade, tá? Então puxar o tapete do outro é uma coisa que já existia há muito tempo, né? A diferença é que atualmente, né, se uma pessoa matar uma outra na empresa, ela vai ser presa, né? E esses reis aí, eles não tinham eles não passariam por isso daí, eles não estavam debaixo de uma democracia, né? Uma forma de governo como a nossa. Então agora nós estamos com Antíoco III, que é descendente aí de Seleuco, né?
E ele inicia sua campanha, nós estamos no verso 10, tá bom? Ele inicia sua campanha, lembrando que toda vez que aparecer aí a menção ao uso do termo campanha, é o mesmo que guerrear, a guerra, né? Então, ele inicia sua campanha contra o sul da Síria e a Palestina, que haviam sido anexadas ao Egito, né? E ele retoma, então, é, uma cidade chamada Seleucia, que fica perto de Antioquia. Então, Antioquia, que é uma cidade que aparece no Novo Testamento, perdão, é um nome derivado de Antíoco. Tá? Então, Antíoco III ele retoma essa cidade aí, reanexa, recupera ela. Depois ele inicia outra campanha para conquistar a Palestina, então, do seu rival chamado Ptolomeu IV, tá? Que aparece bem aqui, né? Ptolomeu IV. Durante a qual, então, ele entra no território da Transjordânia, né? Que é uma região bastante conhecida, inclusive na atualidade, por conta das guerras que até hoje acontecem ali. No verso 11, nós temos então uma menção aí ao Ptolomeu IV, através dessa expressão, este se exasperará. Então, Ptolomeu IV, ele sim acaba se encontrando com o Antíoco III, numa região próxima à fronteira da Palestina com o Egito, né, por onde provavelmente aí os israelitas passaram quando saíram do Egito por ocasião do Êxodo. Uma região chamada de Ráfia. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome em algum momento. Então, o Ptolomeu IV, ali no verso 11, ele se encontra ali, e essa expressão ali, ou seja, perdão, não é a expressão, mas o versículo 11, ele deixa claro que existe um paralelismo hebraico invertido, que nós conhecemos como quiasma. Ah, é como se fosse uma poesia hebraica, só que basicamente ela tem um formato de espelho. Tá? Então, o primeiro elemento e o quarto, e o segundo e o terceiro, eles são paralelos. Então, você tem ali uma, um paralelismo que espelha duas situações ou duas pessoas, pode incluir uma grande variedade de aspectos. Tá? Um exemplo disso, por exemplo, em relação ao livro do Apocalipse, é quando o capítulo 1 e o capítulo 22 eles ficam espelhados. Assim como os capítulos 2 e 3 e o capítulo 21 também são espelhados. Né? Você tem ali as cartas às 7 igrejas, né, que apresentam a igreja de Deus na terra, enquanto que o capítulo 21 do Apocalipse apresenta essa mesma igreja de Deus na terra, só que agora no céu. Então esse espelhamento nós vamos conseguir aí entender ele melhor lá no Apocalipse, né, mas apenas a título de curiosidade aí por enquanto. Então, o versículo 11, ele faz referência faz referências então ao rei do sul, rei do norte, de uma forma assim bem aleatória, né? Ahn, voltando aqui, então acontece uma batalha, né, entre esses dois, né, Antíoco III e Ptolomeu IV, que resulta numa derrota esmagadora para o primeiro. Né? Então, disse que Antíoco III perdeu 10.000 soldados
e 300 cavaleiros, além de 4.000 prisioneiros. Mas Ptolomeu IV, ele acaba sendo conhecido na história como um rei indolente e dissoluto. Ou seja, ele não tem uma mentalidade de uma pessoa equilibrada. Ele gosta dos vícios, ele gosta das bebedeiras, né? Então ele não era uma pessoa responsável. E por essa razão, ele não soube aproveitar a sua vitória nessa região chamada Ráfia. Então, nesse meio tempo, entre os anos de 212 a 204 a.C., Antíoco III ele empregou suas energias para recuperar os territórios orientais e realizou campanhas com bastante sucesso até a fronteira da Índia. Então, em 205, ocorre a morte de Ptolomeu IV, e esse fato acabou sendo ocultado durante algum tempo, até que um filho de 4 ou 5 anos, mais ou menos, o sucede como Ptolomeu V. Então, era um tempo de crise, a ponto de que um filho dessa idade precisava sucedê-lo ao trono. Ele permanece aí durante um bom tempo, até de 204 até 180 a.C. Obviamente que com essa idade ele ainda precisa de acompanhantes que possam fazer com que ele não sofra nenhum tipo de conspiração, né? Não tinha como ficar sozinho, né? Nessa idade havia muita vulnerabilidade. Então a ascensão, ali no verso 13 já, do pequeno Ptolomeu V deu a Antíoco III a oportunidade de se vingar dos egípcios. Então nós não precisamos nem duvidar de que o fato de o rei ter tão pouca idade tornou o reino por si só muito vulnerável. Então, em 201 a.C., ele invade outra vez a Palestina, e depois de o verso 13 apresenta ali ao cabo ou ao final de mais anos, né? Provavelmente ali cerca de 16 anos, né? Entre 217 e 201 a.C., ou seja, entre a Batalha de Ráfia e a segunda campanha de Antíoco contra o sul, né? Então, basicamente, considera-se que a história aqui ela continua avançando, né? E aqui no verso 14, ela fica aberta. Você não tem uma continuidade, por exemplo, o que aconteceu com Ptolomeu IV, né? Qual foi o motivo da sua morte, o que acontece com Antíoco III, basicamente. Então, lembre-se que Daniel não vai apresentar esses elementos. Então, em questão de poucas expressões para outras, ainda dentro de um versículo apenas, podem passar muitos anos, né? Então, aqui no verso 13, nós já temos basicamente um resumo muito sintetizado do fim do Império Grego como um todo, né? Incluindo as suas divisões. Então, a partir do verso 14 aqui, nós começamos a entrar naquela situação que eu já havia mencionado na semana passada, que nós devemos estar preparados, que é justamente o fato de que nós vamos ter a partir de agora mais de uma ideia para
um único verso ou uma única frase de um verso. Mais de uma ideia possível, ou seja, eu não tenho como apresentar, não é isso aqui, mesmo com o apoio da história. Então, você tem mais de uma possibilidade. Alguém falou alguma coisa? Não sei se eu estou ouvindo demais. Ok, qualquer coisa, só me interromper aí, tá bom? Então, a partir do verso 14 aqui, o Império Romano, mesmo que ainda um pouco timidamente, começa a dar as caras aqui. Então, existem pelo menos duas interpretações aqui entre os comentaristas. A primeira delas é entre eles que considera que os versos 14 a 45 continuam a narrar a história subsequente dos reis Seleucidas e dos Ptolomaicos. Agora, outros defendem que a partir do verso 14 o Império Romano já entra em cena e que os versos 14 a 35 esboçam um curso desse império e também da Igreja Cristã. Né? Eu sou mais inclinado para essa segunda possibilidade, que dá continuidade à história, inclusive à Igreja Cristã, ao invés de continuar com os reis Seleucidas e Ptolomaicos até o fim, quase o fim do capítulo ali. Então, é, muitos comentaristas encontram referências aí a, por exemplo, Antíoco Epifânio, que aparece aqui nessas fotos aí para vocês, que inclusive governou de 175 a mais ou menos 164 ou 163 a.C., e a sua política de helenização, né? Ele causou muitos problemas para os judeus. Né? Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia da dimensão dessas diferentes interpretações aí, vocês devem saber que entre protestantes e evangélicos é muito comum a crença de que Antíoco Epifânio IV, que é o filho aí de Antíoco III, o Grande, é representado ali nos capítulos 7 e 8 aqui de Daniel como sendo o chifre pequeno. Né? Então, eles utilizam aí dessa premissa de que o capítulo 11 ele continua narrando a história até o fim. Né? Eles não, por essa razão, eles não consideram o Império Romano e a Igreja Cristã aqui em Daniel 11. Então, eles vão dizer, por exemplo, que aquelas expressões que nós vimos lá, por exemplo, no capítulo 7, 25, ou capítulo 8, verso 12, que seria uma referência ao fato dele ter matado os judeus, de ter profanado o altar dos holocaustos em Jerusalém, como sendo, nossa, olha quantas coisas malignas Antíoco Epifânio IV fez. Ele de fato fez coisas muito sórdidas, né, em relação aos judeus. Só que quando você compara o que Antíoco IV fez e o que o chifre pequeno fez ao longo da história, você tem uma discrepância, uma diferença muito grande. Nem se compara. Né? A contar pelo fato de que os comentaristas aí que apontam essa primeira possibilidade, ou seja, que Antíoco IV é o chifre pequeno e que é, o Daniel 11 ele só vai até essa parte do Império Grego e não consideram aí nem o Império Romano, né? Então, basicamente, eles também consideram que não foi Daniel propriamente quem escreveu esses fatos aqui. Teria sido alguém que viveu depois de Daniel e que acompanhou esses fatos da história. Né? Então, basicamente, esses comentaristas que entendem desse jeito aí,
eles são os da crítica histórica, né? Que são aqueles que deslocam o eixo do tempo, né? E da autoria e data. Então eles não acreditam que foi, por exemplo, Daniel que escreveu com tanta antecedência esses fatos aí. Tá? Então existem essas diferenças de opinião aí, né? E obviamente que nós, como adventistas do sétimo dia, não entendemos dessa forma. Assim como não entendemos que Antíoco Epifânio seria o chifre pequeno apresentado ali nos capítulos 7 e 8 que nós já estudamos. Tá bom? Então eles consideram algumas expressões ali para argumentar a favor dessa ideia, né? Enquanto também existem outras expressões, ou as mesmas expressões, também possuem as suas dificuldades no sentido de conseguir demonstrar ali que Antíoco Epifânio estaria sendo mencionado no verso 14, nos versos 14 e 15. Lembrando que, como já vimos nos capítulos 7 e 8, o chifre pequeno ele se exalta até o príncipe do exército. Então não se trata apenas de algo, não se trata apenas de algo terreno ou secular. O, o poder do chifre pequeno ele não é um poder meramente civil, ele é um poder também religioso e algo que o Império Seleucida aí de Antíoco não era. Tudo menos religioso, né? E o chifre pequeno, ele tem todas as características de um estado tanto civil quanto religioso. Então, apenas uma tentativa aqui de resumir toda essa diferença de opinião que existe aí em relação ao chifre pequeno, né? Mas nós ainda vamos, acredito que no livro do Apocalipse ainda ficará mais claro essa diferença entre eles. No verso 15, ainda aparecem aí mais algumas expressões, inclusive o Rei do Norte aparece aqui novamente. É, então aí vai depender da forma como você escolhe aí, como você vai entender. Se você entender então que os versos 4 e 15 se referem ainda ao Império Grego, então você ainda vai ficar na história dos gregos. Mas se você entende a outra opinião de que a partir daqui, ou seja, do verso 14, começa a haver a sucessão do reino, ou seja, dos gregos para os romanos, então vai começar a acontecer algumas mudanças aqui. E dentre essas mudanças que acontecem aqui, inclusive no verso, deixa eu ver aqui, no verso 16, exatamente, no verso 16, perdão, 17, não 16. No verso 17, a história já avançou muito mais. Tá? Você se lembra que nós tínhamos parado aqui na sucessão desses reis aqui, entre o Ptolomeu IV, ou melhor, quinto, que era bem jovenzinho, e o Antíoco III. Só que entre os versos 14 ao 17, Daniel ele não vai detalhar o que aconteceu ali. Só que se passaram várias, não muitas, várias gerações. Então, no verso 17, ele apresenta aqui uma expressão, perdão, o verso 17 apresenta aqui uma expressão que aparece mais na Almeida Revista e Corrigida, que é uma filha das mulheres. Enquanto que aqui na versão que eu costumo utilizar, que é a Nova Almeida, que é de 2017, aqui aparece
não aparece essa expressão, melhor dizendo, e apenas que vai entrar em acordo com o rei do sul e lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul. Então você tem aqui agora, dessas duas dinastias aqui, basicamente você tem o rei Ptolomeu XI, tá? Que ele tinha dois filhos, basicamente, Cleópatra e Ptolomeu XII. Só que nesse período, ou seja, o de Ptolomeu XI, o reino do Egito já estava muito fragilizado. Ele já não tinha a mesma força de antes. Então, esses dois filhos aqui, eles foram colocados sob a tutela de Roma, tá? Cleópatra e Ptolomeu, né? Se não me engano, eu precisaria confirmar depois para vocês. Essa Cleópatra não é a única que existe na história, tá? Ela pode ser a Cleópatra VII, mas aí eu vou ver depois e confirmar. Até porque esse detalhe não é o mais importante. Mas lembrando, essa Cleópatra que nós estamos começando a considerar aqui é a mesma que existem muitas obras, inclusive alguns filmes que a retratam, né? Que é a Cleópatra que se envolve com os romanos diretamente, né? Então é essa Cleópatra que existe, mas apenas deixando claro que ela não é a única com esse nome na história. Então essa Cleópatra, filha de Ptolomeu XI, que foi posta sob a tutela de Roma no ano 51 a.C., então nós já estamos nos aproximando furtivamente do período do Novo Testamento aqui já, né? Mas não perdendo o parâmetro da profecia de Daniel, que apresenta a profecia ali a partir do ano de 539 a.C. Então veja a diferença de tempo, né? E, ao mesmo tempo as diferenças de opinião, né? Alguns não conseguem admitir a possibilidade de que Daniel teria sido inspirado por Deus e teria recebido uma revelação especial que pudesse prever o futuro com tanta antecedência assim. Então, voltando aqui para Cleópatra, né, após ter sido posta sob a tutela de Roma em 51 a.C., 3 anos depois, em mais ou menos 54, 55, ela se torna amante de Júlio César, em que inclusive tinha invadido o Egito. Então, Júlio César, ele tem envolvimento com Cleópatra, tem envolvimento com outros indivíduos aqui, como o tal do Brutus, lá da, da expressão famosa que ficou na história, né? Até tu, né? Então, até tu, Brutus. Então, continuam aquelas conspirações que nós já vimos que aconteciam aí anteriormente, elas continuam acontecendo, né? Então, Cleópatra, ela se torna amante de Júlio César, mas não pensem que é necessariamente por amor, tá? Ela estava simplesmente tentando manter-se a si mesma e ao seu próprio reino, obviamente, né? Então, Cleópatra, ela foi estabelecida ali no sul, ou seja, no Egito, e basicamente ela é o último fio que sustenta o reino do Egito em nome da dinastia dos Ptolomaicos. A Cleópatra é a última dessas pessoas aí. Então, Brutus ele conspira contra Júlio César, né? Lembrando que antes dele, inclusive deixa eu ver se aparece aqui,
Deixa eu avançar aqui que eu acho que eu acabei esquecendo. Perdão aí, gente. Né? Acabei deixando de passar aqui vários nomes aqui. Mas vocês vão ter essas linhas sucessórias aí para vocês poderem acompanhar e rever depois, tá bom? Era aqui que eu precisava chegar. Então você tem aqui os nomes, né? Apenas lembrando, provavelmente o que eu estava dizendo lá no verso, a partir do verso 13, né? Que nós acabamos de ver há pouco. Quem entende que a história continua, né? Em uma linha sequencial e não entende que o capítulo 12 vai ficar restrito ali só com os gregos, né? Inclusive, eu também tenho essa tendência de que o capítulo 11, de entender que o capítulo 11 continua seguindo, ao invés de ficar recapitulando as coisas o tempo todo. É possível que entre os capítulos 13 a 15 contempla o fato histórico de que Pompeu, que é um general romano, ele invade, ele conquista e vai anexando os territórios que estavam até o momento com os gregos, né? Então ele anexa a Síria, anexa a Grécia, então ele vai passando passando o rodo completamente em toda aquela região lá. E aí fica o Egito, né? O Egito então é o último fragmento, né, do Império de Alexandre que ainda resta sob o comando é, de Cleópatra, né? Então, voltando a Júlio César, ele é assassinado como resultado de uma conspiração aí do Brutus, que também está aparecendo ali. Então, Cleópatra volta a sua atenção para Marco Antônio. E Marco Antônio, que eu acho que é mais conhecido aí na história, né, na história clássica, ele é rival de Otaviano. Esse Otaviano aí é o César Augusto que aparece em Lucas capítulo 2, por exemplo. Tá? Então, César Augusto já é muito mais conhecido, inclusive nosso aí na atualidade. Então, basicamente, nós temos aqui o tempo em que o Império Romano era governado por uma forma de governo que nós não conhecemos como era na prática, chamada triunvirato. Então, nesse triunvirato tinha Marco Antônio, tinha Otaviano, tinha mais um que eu não estou lembrando o nome, inclusive, e tinha um outro trio. Então, o triunvirato é o trio que comanda as coisas, né? Então, triunvirato é a forma de governo que o governo está sob um trio, tá bom? Basicamente é isso. Então, Cleópatra, ela começa a se tornar mais próxima aí de Marco Antônio. Ele derrotou as forças aliadas de Cleópatra e Marco Antônio, no caso, Otaviano, né? Então, por que Cleópatra ela se tornou próxima de Marco Antônio? Mais uma vez, não era por amor. Ela apenas tinha um único objetivo. Ela queria consolidar o seu próprio reino. Então, os romanos eram invasores, obviamente. Então, ela estava como que tentando usar a própria força deles em seu próprio benefício. Inclusive, diga-se de passagem, Cleópatra ela era uma das mentes mais brilhantes daquela época. Ela conhecia, entendia de matemática, de biologia, ela conhecia os mais diferentes idiomas. Então, a, a, ela poderia facilmente estudar, por exemplo, a, as línguas originais da Bíblia com facilidade. Porque ela entendia o hebraico, o grego, o aramaico. Tá? E ela provavelmente teve algum acesso a isso, né? Obviamente que nesse tempo o conhecimento não era difundido
através de um meio como esse que nós estamos usando agora, né? Mas com certeza ela possuía uma biblioteca muito vasta, né? E obviamente ela obtinha conhecimento justamente para usá-lo a favor do seu próprio reino. Então, Marco Antônio e Augusto eram rivais, e nesse meio estava a Cleópatra. Só que César Augusto ou Otaviano, tá, eles eram indivíduos muito diferentes um do outro, né? De forma que basicamente podemos dizer que Marco Antônio não, mesmo aliado com Cleópatra, eles não conseguiram se manter diante dele, nas controvérsias que houveram entre eles, tá? Então, nessas tentativas aí de aliar-se a Marco Antônio para, quem sabe, conseguir aí uma forma de se manter independente de Roma, ou pelo menos se manter como um reino, né? Cleópatra, infelizmente, não obteve sucesso nessas tentativas. Posteriormente, Marco Antônio morre, tá? Ele morre assassinado nessa, nessa controvérsia aí que existia com Otaviano. E aí a única coisa que restava para Cleópatra era duas, né? Ou ela acabava sendo morta também, ou ela iria é, ir para o exílio, né? Que essa era a maior tendência de todas. Mas Cleópatra não queria ser conduzida de forma coercitiva para a cidade de Roma. Então existem várias ideias, mas segundo a opinião de alguns, né, Cleópatra ela comete suicídio ao se dar conta que não poderia conquistar Otaviano, da mesma forma como conseguiu com Júlio César e com Marco Antônio. Então, alguns também entendem que Marco Antônio morreu suicidado, se podemos dizer assim, por Cleópatra, inclusive. Tá? Só que, como a história já aconteceu há mais de 2000 anos, então existem diversas opiniões. Então nós não iremos conseguir encontrar aí um consenso sobre esses fatos e em relação à relevância do estudo de Daniel, esse detalhe, assim como vários outros, não é o mais importante também, né? Então, as opiniões vão divergir sobre o que de fato aconteceu, e a verdade dos fatos só vai ser comprovada provavelmente lá durante o milênio celestial, né? Por que que eu estou dizendo isso, né? A Biblioteca de Alexandria, que costumava ter aí um acervo muito importante, acabou sendo perdida provavelmente por um incêndio, tá? Então, muitos fatos históricos, muitos artefatos provavelmente acabaram sendo perdidos, né, por conta desse evento aí, né? É, Então, basicamente, com Cleópatra, findou aí a dinastia ptolomaica do Egito, aí provavelmente no ano 30 antes de Cristo. Inclusive sobre a morte da própria Cleópatra, né, nós também temos diferentes possibilidades, né, mas a mais possível dentre as possíveis é que ela tenha cometido suicídio, tá? Aí você tem várias ideias, né, que ela tenha ingerido veneno, ou outras fontes vão dizer que ela utilizou uma víbora, né, que era aquela 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 lá das serpentes, que geralmente é uma serpente usada
encantamentos assim, né, que possuem um veneno fortíssimo, mas não, não temos como ter certeza absoluta. Então, é, de acordo com o seu próprio orgulho, né, ela preferia de qualquer forma, ela preferia morrer, preferia se matar do que ser conduzida aí coercitivamente para a cidade de Roma. E assim então termina a dinastia ptolomaica, ao mesmo tempo que também o último fragmento restante do Império Macedônico de Alexandre o Grande. E com isso nós podemos ter a certeza de que, inclusive, como o próprio Cristo afirma lá nos Evangelhos, né, a casa dividida não subsiste. Tá? Não tem como subsistir. Quando não existe confiança, quando não existe entendimento entre as pessoas, quando existem suspeitas, quando existem dúvidas, não tem como uma casa, um reino se manter. Então, a partir daqui, nós já começamos a adentrar, então, se nós formos seguir não só a história, como também a linha ali dos comentaristas que, a partir do verso 13, o, o Império Romano já começa a dar as caras. Então você tem o início ali da história, assim como o Novo Testamento a partir dos Evangelhos narra. Você tem ali a história de César Augusto, a história de Tibério César, em uma sucessão, né? Deixa eu ver aqui. Acho que inclusive com isso nós já encaminhamos para o final dessa parte de hoje, né? E provavelmente nós precisaremos aí mais da semana que vem para encaminharmos para a conclusão, então, do capítulo 11. Então, basicamente, até se você quiser ver ali comigo, o texto de, deixa eu ver, acho que é Lucas capítulo 11, deixa eu ver aqui, em qual verso nós estamos, acho que, tá? Lembrando, antes de irmos para Lucas, tá? Provavelmente o verso 19, com essa expressão tropeçará e cairá, está se referindo ao assassinato de Júlio César na cidade de Roma, tá? Provavelmente seja isso ali no verso 19. Agora, quando nós vamos para o verso 20, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Isso. Lucas capítulo 2, verso 1. Vai fazer passar alguém que faz passar um opressor, né? Lucas capítulo 2, verso 1. Uma, uma referência aqui, então, no Novo Testamento, já que nós não iremos considerar os evangelhos tão rapidamente no Apocalipse. Lucas 2, verso 1. Que é a referência aqui ao capítulo 12, ao capítulo 11, perdão, de Daniel. Lucas 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Então, essa daqui é basicamente o atestado da história no Novo Testamento a respeito do exator, alguém que iria fazer passar ali passar o recenseamento aí em todo o seu império. Essa expressão aí, exator, alguém que oprime, alguém que exige, alguém que força, né? Ela é usada também em Êxodo 3, verso 7, por exemplo, e também em Isaías
9, verso 4, possivelmente em referência aí aos assírios ali. Então, essa passagem aí, ela se refere a um rei que enviaria opressores ou exatores por todo o seu reino ali. A maioria dos comentaristas entende que essa referência é a de um cobrador de impostos que antigamente era a própria personificação da opressão real. Então, Lucas 2, verso 1 aqui, está registrando, conforme foi feita a leitura, que era necessário um recenseamento, era necessário que as pessoas se inscrevessem, fossem registradas. É algo que nos nossos dias é muito comum. Então, considera-se que Augusto, ou Otaviano, como sucessor de Júlio César, estabeleceu o Império Romano e depois de um reinado de mais de 40 anos, ele morreu em paz em seu leito no ano 14 depois de Cristo. Isso porque no capítulo 11, voltando só um pouquinho aqui para o capítulo 11 de Daniel, antes de voltarmos novamente aqui para Lucas, aqui no verso 20 do capítulo 11 tem uma expressão que é bem importante nós atentarmos para entender por que César Augusto morreu em paz de fato. E veja, isso foi profetizado por Daniel, tá? Mais de 500 anos antes do acontecimento em si. Então veja ali no verso 20. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos. Então, considerando que, muito provavelmente, o verso 19 está se referindo a Júlio César. Então, aqui aparece arrecadador de impostos, e talvez na sua expressão apareça um exator ou uma expressão similar aí. Pela glória do reino, continuando ali a leitura. Mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira e nem batalha. Então, essa expressão sem ira e nem batalha, ela fortalece essa compreensão de que César Augusto teve um reinado marcado por estabilidade e por paz, e inclusive ele morre muito possivelmente por causas naturais. Tá? Isso para vocês terem uma ideia da sua autoridade, do seu poderio. Né? Parecia que depois de tantas sucessivas batalhas e a forma como ele conseguiu estruturar o Império Romano, né? Quem se atreveria a querer guerrear contra um homem desse? Né? Então a história de Cleópatra, né, Marco Antônio aí acabaram também fortalecendo essa fama em torno dele. Agora no verso 21 aparece uma expressão interessante, né? Depois, ou seja, depois de César Augusto, se levantará em seu lugar um homem desprezível, ou um homem vil, é a mesma coisa, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Isso é interessante, né? O texto, aqui no verso 21, ele não parece estar assim, ele parece estar muito claro. Ele vai tomar de surpresa por meio de intrigas. Então, se trata de alguém desprezado, de pouca estima. Sabe aquela expressão persona non grata? Então, no ano 14, Augusto foi sucedido por Tibério. Alguns historiadores defendem que, basicamente, por parte de Suetônio, Sêneca e Tácito, acabou havendo uma tentativa deliberada, né, em nome desses três aí que eu acabei de mencionar, uma tentativa de denegrir
a imagem de Tibério, né? Mas, sem dúvida alguma, o quadro foi e acabou sendo exagerado aí, né? Então, sempre havia algum tipo de trama. Se não conspiravam para matar, pelo menos falavam mal, né? Isso acontecia o tempo todo. Então, existem, apesar disso, evidências suficientes para demonstrar que Tibério era uma pessoa excêntrica, mal compreendido e ao mesmo tempo não era amado pelo povo. Mas o texto também afirma a profecia de Daniel, não o Evangelho, né? Que ele não havia recebido a dignidade real, né? Então, provavelmente a referência é ao fato de que ele não estava originalmente na linha sucessória do trono, tá? Então, ele basicamente acabou se tornando filho de Augusto por adoção e acabou sendo apontado como herdeiro do império apenas quando adulto, tá? Então, essa questão aí da adoção, né? Provavelmente ele foi aí disseminaram a imagem dele como um filho bastardo, por exemplo, né? Então, quando Augusto morreu, Tibério ascendeu ao trono de forma pacífica, né? Ele era apenas o filho adotivo de seu predecessor, do seu pai adotivo, e sua ascensão deve-se aí, em grande parte, às manobras da sua mãe. O nome da sua mãe é Lívia, né? Inclusive, um nome aí muito comum, inclusive no nosso mundo ocidental aí. Bom, basicamente nós temos aqui, deixa eu ver onde nós temos aqui em Lucas para nós encaminharmos para o final. Onde que nós podemos encontrar aqui? Hum, eu estou encontrando aqui Pôncio Pilatos, mas não estou achando ainda. Não estou achando ainda o nome do Tibério aqui em Lucas. Lucas capítulo 2. Assim que, ou quando eu encontrar, eu passo para vocês aí, tá bom? Então, basicamente, nós finalizamos por aqui por hoje. Então, finalizamos no verso 21. E aí, semana que vem, a partir do verso 22, nós encontramos, perdão, nós continuamos essa parte aqui. E se Deus quiser, nós poderemos aí terminar o capítulo 11, né, para não ficar muito comprido também. Então, como vocês puderam ver, basicamente, Daniel ele não apresenta nomes, ele apresenta às vezes expressões algumas delas muito ambíguas, né? Ou seja, algumas expressões são claras, são objetivas, como nós podemos ver lá no verso 8, quando o Egito nomeia o Reino do Sul. Mas ao mesmo tempo também tem outras expressões que suscitam dúvidas e diferentes pontos de vista e opiniões, tá? À medida que formos avançando para o final do capítulo 11, se Deus quiser, semana que vem, vocês vão ver que esse quadro geral não muda, né? E ao mesmo tempo nós não perderemos o nosso objetivo, porque basicamente o capítulo 11 ele tem por objetivo esclarecer para Daniel, né, aquilo que ele não havia entendido anteriormente. Então, para Daniel não é importante saber nomes, saber é, detalhes a respeito das conspirações, né? Nem muito menos as datas. Inclusive, no capítulo 11 nós não temos nenhuma data. Mas no capítulo 12 nós teremos então
algumas datas às quais nós precisaremos atentar um pouquinho mais. Mas no capítulo 11 nós não temos data nenhuma. Nós só podemos encontrar essas datas aí com o apoio da história, né? Inclusive, nos blocos proféticos anteriores, também não temos nenhuma data específica, né? Desde o capítulo 2, nós não temos. Somente com o apoio da história, né? Então, vocês podem perceber que a história é uma grande aliada nossa no sentido de entender a profecia. Tá bom? Mas é importante entender que não somente podemos entender a profecia com a ajuda da história, mas é importante entender, sabe, o seguinte aspecto da história em si, né? O verdadeiro historiador não é aquele que estuda o passado, os fatos que já aconteceram. Tá? O verdadeiro historiador é aquele que acompanha a história em seu curso, ou seja, no momento presente. Né? Ou seja, isso tem tudo a ver com os conselhos, as exortações de Jesus em relação à preparação para a sua segunda vinda, né? Então, ficarmos atentos aos sinais, ao mesmo tempo que nos preparamos para a volta de Cristo. Então, Jesus está aconselhando basicamente a atitude de um historiador. Porque a partir do momento que ele, lá no, por exemplo, Mateus capítulo 24, a partir do verso 24, que fala lá sobre os falsos cristos e os falsos profetas fazendo seus milagres e sinais falsos, né? E apresentando também os sinais lá, o escurecimento do sol, da lua, das estrelas, né? Então, acompanhar esses sinais e estar preparado para o evento da segunda vinda de Cristo, que é justamente, por exemplo, a parábola das 10 virgens, que é preparação, né? Essa é a atitude de um historiador, aquele que acompanha os fatos enquanto eles estão acontecendo e nesses sinais dos tempos vai discernindo e lembrando das palavras de Cristo com o apoio do Espírito Santo. Lembrando que no capítulo 16 de João, Cristo ensina que o Espírito Santo, que é o seu sucessor, o seu representante, ele vai fazer lembrar de tudo o que Jesus disse enquanto estava com eles ali. Então, nesse sentido, é importante nós acompanharmos a história, não só estudar a história passada, mas acompanhar os eventos da atualidade também. Mas lembrando, os eventos da atualidade não são parâmetro interpretativo das profecias, né? Um exemplo disso, até deixa eu desabilitar o compartilhamento da tela para a gente se ver, voltar a se ver melhor aqui. Um exemplo disso é que em 2001, o livro Eventos Finais, a vendagem dele estourou. Nossa, chegou a ficar indisponível. Justamente porque acreditava-se que um parágrafozinho lá, não lembro exatamente qual página, um parágrafo, Ellen White menciona lá alguns prédios ou pegando fogo, e alguns começaram a espalhar ainda em 2001 que Ellen White estava se referindo ou fazendo uma profecia à queda das Torres Gêmeas. Não sei se vocês chegaram a acompanhar aí esse momento aí, né? Em 2001, da queda das Torres Gêmeas e a indisponibilidade do livro Eventos Finais. Então foi necessário fazer uma nova tiragem aí na época. Só que não tem nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ela não estava profetizando, então, a queda das Torres Gêmeas lá do World Trade Center. Que inclusive já construíram um prédio novo lá.
ainda maior, né? Bem maior que o anterior. Não tenho certeza se não estão construindo um outro prédio ao lado, mas eles já refizeram toda aquela parte ali, completamente. Então, esse aí é um exemplo de como não estudar as profecias bíblicas, ou seja, é, pegar o jornal do dia para servir, olha, isso aqui é cumprimento de profecia aqui e ali, isso vai acabar nos desencaminhando mais. Então é verdade que a história ela nos ajuda a entender a profecia, mas ao mesmo tempo ela não é o parâmetro não é o parâmetro de interpretação. Então esse cuidado a gente precisa ter, inclusive no que se refere ali aos versos finais do capítulo 11. Né? Os versos finais do capítulo 11, principalmente o verso 45, ele é alvo de especulações. Né? E, se Deus quiser, aí semana que vem iremos chegar aí nesse ponto, então. Gente, da minha parte, por hoje seria isso. E aí fica aberto aí para vocês, quem quiser comentar ou perguntar alguma coisa. Hum? Bom, eu só acho que foi muito bom, é muito bom, né, a gente ouvir, ver essas histórias, né, como fecha, assim, a gente fica assim, nossa, encantado. E também saber, né, assim, como Deus pode dar inteligência para as pessoas, assim como para você guardar todas essas histórias na mente, meu Deus. E a minha mente é curtinha, e a gente vê a pessoa que fala assim, história, data, tudo certinho, olha, é dom de Deus. Às vezes a gente esquece um detalhezinho ou outro, pelo menos. Não é perfeito. Mas, até como eu já estava dizendo antes, viu, Cláudia? Isso é só para a gente ter uma ideia da amplitude da revelação que Daniel recebeu, né? Porque essas cenas, ele pode não ter visto, ele pode não ter apresentado nomes e datas, mas as cenas Uhum, da história ele viu, sabe? uhum, Assim como, assim como João também viu cenas, então Daniel também viu essas cenas aí que foram apresentadas há pouco. As tramas, as conspirações, os assassinatos, a- porque essas cenas elas fazem parte da sucessão dos reinos. Então, mesmo uhum, que o capítulo 11 seja mais comprido e acabe abordando mais fatos historicamente, o princípio é mantido, ele está recapitulando a mesma história do capítulo 2, do capítulo 7, do 8 e do 9. É a mesma história, só que ele apresenta um pouco mais de detalhes aí. Tá? Então, uhum, sempre tenham em vista esse princípio aí, a sucessão uhum, dos reinos, tá? Sucessão dos reinos, inclusive a vinda do príncipe ou do Messias, conforme vimos lá na profecia das 70 semanas, que nós iremos recapitular alguma parte delas ali, perdão, uma parte dessas 70 semanas, nós vamos voltar lá no capítulo 12 ainda. Né? Então, isso que nós temos que ter em mente. Então, nós não precisamos lembrar das histórias e dos fatos. Né? uhum, Embora quem quiser assistir aí alguns filmes, né, existem alguns que retratam aí essas histórias de alguns desses personagens, né? Então, até, até vou procurar alguns desses aí para indicar para vocês que uhum, sejam pelo menos bons filmes, mas que uhum, obviamente a gente vai precisar aplicar o filtro, né? Mas que no sentido de entender a história vai ajudar a abrir um pouco mais a mente também. Né? uhum, Mas o filtro o tempo todo aí funcionando, né? Então, basicamente isso. Eu sei que
Talvez a gente acabe se perdendo em algum ponto ou outro aí do capítulo 11, mas sempre mantenham essa recapitulação aí dos capítulos anteriores em mente, que aí não vai dar errado. Hum. Gente, estamos tranquilos então por hoje? Então vamos orar para encerrar e em seguida a gente se despede, tá bom? Obrigado, querido Deus, pela bênção da tua palavra, porque também a história nos auxilia nesse processo de compreendermos aquilo que o Senhor apresentou aos profetas e também essa sucessão dos reinos que culmina com o estabelecimento do teu reino eterno. Não permita que percamos isso de vista enquanto estudamos esse livro e ao mesmo tempo que a sucessão dos reinos, os acontecimentos da atualidade, o que conhecemos como sinais dos tempos, também nos ajude em nossa preparação para o estabelecimento do reino de Cristo. Ao mesmo tempo que a proximidade do estabelecimento do reino de Cristo sirva-nos como motivação para que tenhamos cada vez mais impulso de sair para pregar, para anunciar que Cristo está voltando e que essa volta está cada dia mais próxima. Abençoa nossas famílias aqui representadas. Todos tenhamos um feliz sábado em tua companhia e proteção. Nós te suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Até semana que vem, se Deus quiser. Hum. Amém. Boa Então, feliz sábado noite. a todos. Feliz sábado, boa noite. Boa Feliz noite. sábado a todos. Feliz sábado, boa noite.